Primeiro, se você é contra o governo Bolsonaro, já curte o vídeo e se não for inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição todos os dias. Agora vamos falar da CPI, das fake news e das acusações do Frota, de algumas delas. Primeiro, eu falei várias vezes que o Bolsonaro seria descartado depois da reforma da Previdência. Aconteceu. E agora a CPI das fake news é uma outra frente, ó. Tem a frente dos áudios do Queiroz, tem agora esse problemão com a Marielle, tem a CPI das fake news e tem um inquérito de fake news que está rolando no STF, que o STF está investigando em sigilo. E isso não vazou para ninguém, ninguém sabe as informações disso. A única coisa que se sabe que foi falado para alguns jornalistas é que está chegando nas milícias do Bolsonaro. Em paralelo à CPI das fake news, o STF também está chegando nas milícias do Bolsonaro e está chegando que quem promovia fake news contra a Suprema Corte eram realmente as milícias do Bolsonaro, as milícias em ambiente virtual, chamada MAV, bolsonaristas, e que provavelmente direto do Palácio do Planalto ou de gabinetes de deputados do PSL bolsonaristas, não deputados do PSL da ala anti-Bolsonaro, não, da ala bolsonarista. E hoje o Alexandre Frota fez algumas denúncias. A primeira é que o Bolsonaro usou dinheiro público na campanha, e dinheiro público na campanha sem declarar esse dinheiro público, e isso é crime eleitoral, isso leva à cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, isso leva ao cancelamento da eleição. E é isso que o Rodrigo Maia quer. O Rodrigo Maia, quando ele projetou essa CPI das fake news, o Rodrigo Maia olhou lá na frente, o Rodrigo Maia pensou, a gente investiga tudo isso aqui, a gente prova que teve fake news, porque todo mundo sabe que teve fake news, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi eleito com base em fake news que enganaram milhões de pessoas e todo mundo sabe que isso anula a eleição. Rodrigo Maia quer que a eleição seja anulada, mas ele quer que isso aconteça depois do final do ano que vem, porque aí, caçando a chapa Bolsonaro-Mourão, o presidente será eleito por eleição indireta. E quem ganhou as duas últimas eleições indiretas no Brasil foi o senhor Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele quer ser presidente, esse é o plano dele. E aí o Alexandre Frota disse que o Bolsonaro usou dinheiro público para promover fake news no WhatsApp. E ele também disse que o Bolsonaro também usou dinheiro de empresas. E para quem não sabe, o financiamento privado de campanha, ou seja, empresas financiando, dando dinheiro a candidatos, foi banido pelo STF e pelo TSE, ou seja, é proibido. É abuso do poder econômico. Empresas não podem mais doar dinheiro para campanhas eleitorais. Por isso que vários partidos, o PT, PSDB, o DEM, todo mundo teve uma campanha muito mais pobre em 2018 porque não tinha mais dinheiro de empresas que doavam. Agora, o que acontece? O Bolsonaro usou dinheiro de campanha e o Alexandre Frota dá vários detalhes. Ele diz que em conversas com o Bolsonaro e com os filhos deles, eles falavam, os empresários, eles colocam no Facebook e impulsionam várias notícias, vários posts nossos para que atinjam mais pessoas. Isso é um jeito indireto de financiamento privado de campanha, que é proibido, que caça a chapa, caça o Bolsonaro e caça o Mourão. E abuso de poder econômico é outro crime, são dois crimes em um. Por que abuso de poder econômico, Thiago? Porque a lei diz que só pessoas físicas, como exemplo, eu, Thiago, você aí, a gente pode doar para a campanha de algum candidato. Essa doação é limitada. Empresas não podem. Se a empresa faz uma doação indireta, ou seja, eu não vou doar porque eu não posso, mas eu vou pegar aqui os posts pró-Bolsonaro e vou colocar dinheiro no Facebook, no WhatsApp, ou onde quer que seja. No WhatsApp não pode, mas eles contratavam empresas assim, que já foram convocadas. Para quê? Para que esses posts apareçam para mais gente. Assim, é uma maneira de fazer campanha sem que ninguém saiba. O TSE não tem como ficar vendo quem impulsiona cada post no Facebook. O Facebook tem milhões de clientes. O TSE não pode ficar vendo isso. Mas o Alexandre Frota diz que tem provas de que o Bolsonaro sabia disso e que os empresários usavam esse dinheiro para isso. Outra coisa é que ele diz que os empresários também, e isso é conhecido desde a época da eleição, houve essa denúncia, e o TSE fingiu que investigou. O senhor Jorge Mussi, que é o relator desse caso no TSE, fingiu que investigou, mas ele barrou as investigações todas de que não só o velho da van, mas outros empresários teriam impulsionado fake news, ou mesmo se não fosse fake news, não importa, no WhatsApp disparos, milhões de disparos,
para que beneficiasse o Bolsonaro. E veja bem, se eles impulsionaram vários disparos, isso já anula a eleição, isso já caça a chapa do Bolsonaro. Mas se foi de fake news, aí tem mais crimes envolvidos, porque eles estão difamando outras pessoas. E a gente sabe que eles falavam que o Haddad ele era a favor do incesto, que o PT pagou 600 milhões de dólares para a Veja. Isso é, inclusive, uma notícia que a Joyce Hasselman, que hoje é contra o Bolsonaro, ela foi uma das que compartilhou essa notícia na época no Twitter, que o PT ia pagar 600 milhões para a Veja e tudo mais. Então, a coisa tá feia, a coisa tá chegando neles e é fácil investigar isso. Por quê? Porque os donos dessas empresas que fizeram os disparos já foram convocados para depor na CPI das fake news. Eles vão ser obrigados, eles são obrigados a fazer o juramento de falar a verdade. Se mentir, vai preso. O Alexandre Frota ele foi convidado, não foi convocado. Ele não fez o juramento de só falar a verdade. Então, até que o Alexandre Frota, Thiago, eu não acredito em 100% do que ele fala, não. Mas muita coisa do que ele fala, há vários indícios e é muito fácil de se comprovar. Agora, convocando os donos dessas empresas, aí, gente, a coisa fica feia. Até porque também vão convocar representantes do Facebook, do Twitter, do Instagram e do WhatsApp. E aí eles vão ter que falar dos metadados dessas contas que foram utilizadas para disparar fake news e para disparar para a campanha do Bolsonaro. Metadados é assim, eu uso o WhatsApp, o meu celular tem um IP, endereço de IP é um endereço que só o meu celular tem aquele endereço, ou só a minha rede que eu estou conectado tem aquele endereço, e aí tem como o governo saber onde eu estou, de onde saiu essa mensagem. E o WhatsApp, fornecendo esses dados para a CPI das fake news, tem como saber se essas mensagens todas, dessas contas que o WhatsApp baniu, porque muita gente não lembra, mas o WhatsApp baniu mais de 100 mil contas do WhatsApp pouco antes da eleição, que eram contas que o WhatsApp diziam que estavam usando fake news, mas continuou as fake news durante a eleição. Mesmo durante e depois da eleição continuaram. Por quê? Porque essas empresas têm muito dinheiro e elas continuam fazendo novas contas. O WhatsApp baniu e vai ter que fornecer esses metadados para a CPI das fake news. Aí fica provado facilmente, ó, esse celular aqui, essa conta aqui que enviou mensagens, mesmo que as mensagens sejam secretas, criptografadas no WhatsApp, não se sabe quem enviou, mas sabe, ó, enviou várias mensagens aqui dessa empresa que recebeu dinheiro da empresa X para enviar mensagens pró-Bolsonaro, porque a empresa X já confessou, porque tem todos os indícios. Então é fácil investigar, só precisa receber os dados do Facebook, do WhatsApp e tudo mais. Aí, gente, aí anula a eleição. Anulando a eleição, Bolsonaro cai e não precisa nem de impeachment. Mas o Alexandre Frota fez uma outra denúncia. Ele disse que quando ele falou, e essa denúncia também é facilmente comprovável, ele disse que quando ele falou em plenário para prenderem o Queiroz, veio o Bolsonaro, ligou para ele e disse para ele calar a matraca, para ele parar de falar sobre aquilo. Veja bem, o presidente da República, em suas atribuições de presidente da República, de chefe do Poder Executivo, ele não pode interferir nos outros dois poderes. Isso é crime de responsabilidade. Ele não pode chegar para um deputado e falar assim, ó, para de falar sobre o assunto tal. Não pode. Ele pode até orientar deputados, ó, vamos falar sobre a reforma, vamos falar contra não sei o quê, a favor de não sei o quê, sobre votações. Ele pode, ó, vamos fazer isso, é a nossa estratégia aqui para aprovar ou para não deixar que seja aprovado algum projeto de lei. Mas ele não pode censurar, porque isso é censura. Quando um deputado diz, ó, quando é que vão prender o Queiroz? E o presidente chega e fala, não fala sobre esse assunto, isso é censura. Ele está se intrometendo no poder legislativo, isso é crime de responsabilidade, isso dá impeachment. E aí, o Rodrigo Maia, gente, o Rodrigo Maia ele tem mais de 15 processos de impeachment já protocolados. Só falta a assinatura dele para dar abertura ao processo. Qualquer um, ele pode escolher qual que ele quer. Só que o Rodrigo Maia está esperando o Bolsonaro ser cozido em banho-maria. E agora o Bolsonaro não está mais sendo cozido, ele está sendo frito. Estão fritando o Bolsonaro, não é mais banho-maria. Ele está no óleo lá, sendo frito. O Bolsonaro está frito, literalmente. Literalmente não. Literalmente se ele realmente estivesse no óleo. Pois bem, o Alexandre Frota fala várias outras coisas e no meio do depoimento dele, depois que ele fez essas denúncias todas, o Eduardo Bolsonaro chegou na CPI das fake news desesperado, com aquele semblante dele de que a casa caiu, como em todas as reuniões, porque eles não têm maioria lá, porque eles sabem e eles dizem que a CPI das fake news vai derrubar o Bolsonaro. E agora eu, Thiago, eu estou em dúvida se essa CPI vai derrubar o Bolsonaro, porque é capaz dele cair antes. É capaz do Bolsonaro cair antes. Isso é bom para o Brasil, que ele caiu quanto antes.
Mas também é bom para o Brasil que demore um pouquinho para que o povo aprenda. Que ele é bandido mesmo, ele não pode mais ser eleito, gente como o Bolsonaro não pode nunca mais ser eleito, então é bom que demore um pouco. O Eduardo Bolsonaro foi lá, falou um monte para o Alexandre Frota, fizeram um espetáculo de... Olha, é triste ver o Congresso Nacional assim. O Eduardo Bolsonaro disse para o Alexandre Frota que ele era menos promíscuo quando ele era um ator pornô, quando ele fazia sexo com, nas palavras de Eduardo Bolsonaro, com transexuais, transgênero. Ele era menos promíscuo. O Alexandre Frota diz, eu sei, você assistia, você gosta de assistir pornô. Isso é uma discussão no Congresso Nacional do Brasil entre o filho do presidente, que é um dos deputados mais votados do país, com outro deputado que também é um dos mais votados do país. Isso é uma discussão numa CPI. Veja bem o nível que o Bolsonaro fez a gente chegar. A gente chegou no fundo do poço, a gente caiu de uma maneira assim. E a gente falava antes da eleição. Eu falei tanto. Se você não votou no Bolsonaro, deve ter falado tanto para todo mundo. Gente, não deixe esse homem ser eleito. Não deixe esse homem ser eleito, porque o Brasil vai afundar. A gente vai chegar no fundo do poço e a gente vai ficar toda hora com... quase numa ditadura, com ameaça de ditadura, ou vai virar uma ditadura. E o que acontece? Tem ameaça de ditadura todos os dias. O Eduardo Bolsonaro ontem, quando ele viu a matéria da Globo, ele falou que se tiver protesto no Brasil, ele vai mandar a polícia bater em todo mundo, e se radicalizarem, aí a história, palavras dele, a história vai se repetir, ou seja, vai vir uma ditadura. Então a gente tem risco de ditadura todos os dias, a gente tem um presidente ligado com assassinato, porque o fato aí, podem falar que o porteiro mentiu, que não mentiu, não sei o que, o fato é que tem um livro no prédio lá do Bolsonaro, e o livro tem várias linhas, cada linha é um registro, e no registro tal está a casa 58, que é do Bolsonaro, e está o carro do assassino da Marielle, que disse que foi para a casa do Bolsonaro. Se o porteiro ligou para essa casa, se não ligou, não interessa. Interessa que ele falou que ia ver o Bolsonaro. Isso é o que interessa e que está no registro. Não tem como adicionar uma linha num livro. Não é um documento de computador que você pode editar. Não, é um livro. Está lá, naquela linha, não foi rasurado. Então, esse é o fundo do poço que nós chegamos. E fica uma dica para a esquerda. Aprende a se comunicar, aprende com o Bolsonaro a se comunicar. Veja bem, a esquerda sempre tinha verdade. A Dilma sofreu um golpe. A Dilma caiu por pedaladas fiscais. Veja bem, a gente tem hoje um presidente que está envolvido num assassinato e que eu fiz vídeos aqui, olha no canal. Fora esse envolvimento, tem muito envolvimento do Bolsonaro no assassinato da Marielle. Tem muitos pontos assim que te deixam dúvidas. Ele está envolvido, assim, pode não ser suspeito, mas num assassinato. Ele tem o Queiroz, tem a rachadinha dos filhos dele, ele tem uma CPI das fake news, porque ele foi eleito com fake news, e o cara não cai. E ele tem boa parte do eleitorado, e gente, sai da bolha de esquerda e vai ver o povo. Boa parte do eleitorado acredita nele. Mesmo gente que não gosta do Bolsonaro acredita nele em muitas coisas, porque ele se comunica muito bem. Eles convencem as pessoas muito bem. E a Dilma, ela caiu por pedaladas fiscais, ela tinha a verdade do lado dela, o Lula foi preso sem provas e o PT não sabia se comunicar e todo mundo estava contra o PT. Olha como o Bolsonaro consegue peitar a mídia, toda a mídia, não toda porque Record, SBT, Band são comprados, né? Mas ele consegue peitar a Globo, peitar a Folha, Estadão, Jovem Pan, veja, peitar boa parte da mídia e ele continua lá com boa parte do eleitorado acreditando nele. E o PT não conseguia. O PT não conseguia, mesmo com a verdade ao seu lado. Quer dizer, o Bolsonaro consegue mentir para milhões de pessoas e convencê-los de uma coisa praticamente impossível de convencer alguém. E o PT não conseguia convencer de uma coisa óbvia. Nós estamos certos, porque eles estavam certos. Então, aprende as estratégias de comunicação, porque é muito mais fácil você se comunicar bem quando você tem a verdade do seu lado. O Bolsonaro não tem e mesmo assim ele consegue enganar as pessoas. Então a esquerda tem que começar a aprender e, gente, o Bolsonaro vai cair. E eu falo várias vezes, vou repetir, eles vão acabar presos. Presos. E quem não acredita pode começar a acreditar. Hoje o Financial Times, o jornal econômico mais famoso do mundo, o principal, o mais importante do mundo, questionou a sanidade mental do Bolsonaro. O mercado financeiro está contra ele. E quando alguém está com o mercado financeiro contra, a pessoa não se segura. A Dilma não se segurou. O Lula foi preso. O Bolsonaro, tadinho do Bolsonaro. O fim dele vai ser triste, gente. Vai ser triste. Se inscreve no canal. Falou.